Tampa do... Opa, deixa eu tirar a máscara, senão não vai sair o som aqui. Tampa do A1, tá? Tô tentando tirar aqui a tinta do A1. Aí eu postei um shorts, né? Onde eu dizia, cara, tinta spray não serve, uma porcaria. Olha só, a gente percebe que conforme a lixa vai passando, vai esquentando, e aqui tá mole, ó. O primer que foi passado antes tá mole. E a tinta tá tão grossa, a tinta preta, que ela tá formando aqui, ó, um monte de quadradinho, né? Por quê? Porque ela vai acumulando aqui na lixa, ó. A lixa vai girando, vai arrancando isso aqui, vai esquentando, vai amolecendo e ela vai acumulando aqui na beiradinha, ó. Então já tirei um monte aqui, ó. Tô tirando um monte daqui, ó, né? Então, o que acontece aqui? Qual é o problema da tinta spray? Primeiro, ó, tá grudando isso aqui, ó, né? Qual é o problema da tinta spray? Que ela não seca, tá? Esquentou, né, um pouquinho, já começa a amolecer e já vira essa pasta que vocês estão vendo aí. Segundo, quem pintou isso aqui mandou o primer grosso pra caramba, provavelmente para tampar buraco. E aí não esperou secar 1-2 dias o primer, já mandou o preto em cima. E aí é óbvio, o preto em cima segurou o primer mole lá embaixo. Então você põe o dedo aqui, o primer tá mole. E a tinta vai esquentando. E outra coisa, né? Quando você passa o preto depois, se você não lixa, que nem eu mostro lá nos vídeos de pintura, passa o primer, lixa, né? Aí vai parecendo a imperfeição. Pinta de novo, lixa. Pra quê? Pra tinta só ficar onde tem imperfeição. Se você passa a tinta e depois quer passar de novo e não lixa, vai virando uma pelotaça aqui de... Ó, vai virando esses pelotaços de tinta aí, certo? E isso aqui vira uma grossura desse tamanho de tinta. E é óbvio que não vai secar, ainda mais com spray. Então conforme vai esquentando, a lixa vai passando, vai jogando. Cara, eu vou ser sincero, eu particularmente não gosto de usar o removedor. Mas estou quase indo lá comprar um removedor para usar aqui. Porque as lixas não estão aguentando tirar. Porque como eu disse, ela esquenta e começa a acumular aqui a tinta na lixa e não tira esse spray aí. Então, cara, isso aí... As minhas pinturas ficam 100% maravilhoso? Não. Mas com spray, cara, deixa na cor que tá arriscado mesmo, em vez de passar spray. Olá, membros do canal. Como eu falei numa live aí, ou não sei em qual vídeo que eu comentei sobre a tampa do A1, né? Depois de arrancar toda aquela gordureba daquela tinta de spray que tinha aqui, aqui ficou então a tampa pintada agora com a cor padrão original, né? Óbvio, o aparelho já está desbotado. Eu até pensei em fazer uma pintura aqui em cima também, mas aí eu achei que seria mascarar demais. E aqui eu comentei, né, sobre essa pintura, para ela não ficar nova, maçã do amor, brilhante, né? Então existe uma técnica aqui para deixar ela meio que não tão homogênea assim, como se fosse uma pintura original. Mas, tá batendo sol aqui, né? Mas é isso aí. Mas o detalhe é sempre você avisar, né? Então, digamos, não adianta eu vender o equipamento sem falar nada. Quem bater o olho nessa pintura aqui vai acabar achando que é uma pintura original, né? E daí o importante, como eu sempre digo aqui, é você avisar, né? Pega e avisa, ó, a pintura da tampa não é mais original. Então, só para mostrar aí como ficou a pintura, batendo um sol aqui. É isso aí, obrigado por participar e obrigado por contribuir. Quer algum vídeo, quer alguma explicação? Me pede aí que, se eu puder e eu tiver como fazer, eu faço um vídeo para você específico. Valeu, obrigado. Olá, membros do canal, agradecendo novamente a participação, a ajuda de todos vocês, né? Olha aqui, né? Estamos com o VU, né? Do Model A1, aqui a cor original e onde desbotou, ficou verdão, né? E o tema do vídeo aqui, rapidinho, tô com um desmontado aqui. Bom, o tema do vídeo é o seguinte, custo de manutenção, né? Então existe esse dilema, pô, o que você vai fazer de manutenção, o que vai fazer? Existem duas coisas a serem feitas, né? Ou você vai direto no defeito e resolve o problema daquele equipamento, direto no problema, arrumando o defeito do equipamento, aí você vai gastar pouco com componente, com manutenção, mesmo assim ainda é complicado ter que desmontar tudo, a frente, tirar a frente, vocês vão ver vídeo no canal aberto ainda com relação a isso aqui. Mas o que acontece? Óbvio que eu tenho eu por mim, né, mexeria o mínimo possível no equipamento desse. Mas claro, já que você vai desmontar o painel, vai tirar aqui o VU, por que não
tirar todos os integrados, ressoldar todos os integrados, trocar não, né? Porque é complicado. Por que não já fazer um recap aqui nessa placa? Por que já não fazer uma limpeza? Por que já não... Cara, você já imaginou o custo da mão de obra? Né? A mão de obra, o tempo que você vai gastar fazendo tudo isso daqui, sendo que o aparelho não tem defeito, né? O que ele tem de defeito? Dois views não acendem aqui, certo? Então, existem duas opções. Ou, já que você vai mexer, fazer já tudo isso e gastar um mês aqui fazendo tudo e gastar uma grana em cima disso daqui, né? Isso que, como no caso aqui, eu faço a mão de obra, mas pagando uma mão de obra para ser feito isso, ou você resolve exatamente, vai direto ao ponto, resolve, ó, 5 horas da tarde começa a bater o sol aqui na tarde. Então você vai direto ao ponto e resolve o problema dele. Tem essas duas opções. Qual dessas? Você gasta um tempão em cima do equipamento e gasta uma fortuna refazendo tudo, ou você vai direto ao defeito e resolve o problema dele e mantém ele por mais um bom tempo aí funcionando, provavelmente. Claro que uma hora ou outra vai apresentar problema, isso é óbvio, né? Mas né, um equipamento com 40 anos, original, e o único problema que deu foi no integrado até agora, né? E no relé que a gente vai conversar um pouco mais à frente sobre isso. Bom, então, o que eu vou fazer? Eu vou direto ao problema, certo? Qual é o problema? Dois LEDs. Então, retomando aqui o raciocínio, né? Aquele meu velho probleminha aqui de pilha. Bom, vamos lá então. Então, eu vou direto ao problema. Vou resolver só o problema que ele tem e mais nada. E colocar tudo de volta no lugar. Sem recap, sem nada aqui. No máximo uma limpeza, correto? Pelos motivos que eu já falei. Custo de peça, custo de mão de obra, tá? E também por um outro motivo. Não pense que você desmontar o equipamento inteiro desse, deixar tudo na carcaça e depois remontar, não vai acontecer coisas. Sim, vão acontecer coisas. Um parafuso pode espanar, você não pode colocar alguma coisa no lugar direito, alguma peça talvez não encaixe corretamente, né? Aqui na hora de pôr você pode quebrar, romper uma trilha, fazer alguma coisa, né? Ou riscar uma frente, sei lá, perder aqui um cromadinho que o pessoal perde. Então tudo esse tipo de riscos que você corre quando você desmonta tudo e quer fazer tudo, eu prefiro não sofrer. Essa é a verdade, infelizmente. Eu prefiro o equipamento original, que nunca foi mexido, montou na fábrica, não encosta a mão mais, entendeu? Porque você mexer, como disse, repetindo, mexendo isso daqui, não pense que é mil maravilhas como você vê nos canais do YouTube aí, não. Sempre vai ter alguma coisinha que vai acontecer. Uma porca vai espanar, você vai perder um parafuso, vai perder uma porca. Não é à toa que você encontra esse tipo de equipamento aqui, com os parafusos tudo trocado, porque mexe, tira, põe, não guarda, não organiza, então vira uma zona, né? Então, para mim, essa é a maneira que eu gosto de trabalhar. Vai direto no defeito, conserta com o mínimo de intervenção necessária, tá? É a minha opinião. Quer comprar um equipamento depois que eu for colocar à venda, você sabe que ele vai estar funcionando, mas é original. Quer fazer uma revisão geral, aí você gasta uma fortuna lá e faz uma revisão nele, tá? Quer comprar um equipamento e não fazer revisão, você sabe que é um equipamento de 40 anos e que provavelmente uma hora ou outra pode dar algum tipo de problema. Para dar problema é difícil, mas pode ser sim, tá? Então é isso aí, vou continuar aqui, fazer vídeo aqui pro canal aberto. Valeu, obrigado por participar. Olá, membros do canal, estamos aqui novamente com o A1, né, original, zeradão. Bom, não sei se eu mostrei isso, primeiro eu quero agradecer a todos aí que contribuem com o canal e tudo mais, e também agradecer ao nosso amigo Douglas, né, que ele fez um vídeo muito completo dessa placa, que é bem interessante o vídeo dele lá. Me ajudou aqui, né, a entender um pouco o circuito, para poder dizer qual era o problema dele. Não sei se eu mostrei nos vídeos aí que eu já postei ou não, eu não sei se eu mostrei isso ou não, devia ter mostrado antes, né? Que ele tava com problema na proteção. Quando você ligava ele lá, ó, quando se liga ele já abria o circuito, ele não dava esse intervalo, tá vendo esse intervalo? Que, digamos, ele está lendo o circuito, ver se tem algum problema, DC, problema de LED, algum tipo de aquecimento, alguma coisa assim. E aí ele arma, né? E ele estava armando direto. Então eu ligava aqui, ele fazia o clac e já armava. Não dava nem tempo. Então ele já identificava que não tinha problema e já armava. Não ficava esse intervalo aí, né? E por que é bom ter o intervalo? Por que é bom ter o intervalo? Porque se você está com as caixas ligadas e por um acaso esquece o sistema de caixa ligado, correto? O que acontece? Você abrindo aqui já, ó, e ele, clac, abrindo, entrando a corrente direto,
Se tem alguma coisa, uma descarga, alguma coisa com capacitor, principalmente porque o equipamento original tem capacitor original aqui, pode entrar algum ruído nas caixas, né? Pode fazer aquele pof nas caixas, aquele poc, pode fazer algum tipo de ruído nas caixas, isso não é muito bom. Então por isso que é interessante ter esse sistema aqui de retardo, né? Olha lá, então ele vai lá, estabilizou o circuito e depois abriu para as caixas, entendeu? E qual era o problema? Então, tentando identificar lá qual era o problema, eu já falei sobre, o próprio Douglas já mencionou, né? Histórias. A gente tinha esses aparelhos aqui e eles viviam dando problema nessa proteção, né? Mas como eu já mencionei o vídeo do Douglas lá, ele destrinchou esse sistema aqui, ele mostrou para nós lá que a gente tinha problemas na placa de proteção, mas às vezes nem era por causa do aparelho, né? Era por causa dos VUs ou por causa de alguma outra coisa. E na época eu lembro que a gente tirava proteção, deixava sem proteção para ele pau, né? E a temperatura nem era tanto. Eu lembro de tocar com esses aparelhos aqui em festa, em lugar aberto, e eles chegarem, se encostar aqui na frente deles, ele pelando, sabe? Então provavelmente pode ser que a própria proteção dava problema de ficar abrindo e fechando por causa da temperatura, ou por causa de algum outro sistema, algum outro circuito, alguma coisa assim. E o que acontece? Tá fazendo alguns barulhinhos? Não. Ainda vou botar para tocar esse aparelho aqui. Então, realmente, como ele explica lá, você mantendo o aparelho sadio, perfeito, você não vai ter problema. Então, eu vou ver as baterias. Então, o que acontece? Resumindo, o que eu queria fazer? Eu queria consertar esse detalhe dele aí, dele abrir direto sem ter esse retardo, e eu não queria fuçar na placa, né? Porque para quem já mexeu aqui, sabe que essas trilhas, essas ilhas, cara, são bem complicadas, né? Qualquer coisinha, se você bobeia, você arrebenta com trilha, tudo. Então, ficar fuçando aqui, na minha opinião, não é uma coisa interessante. O que eu faria, se esse equipamento fosse para mim usar ele diariamente, todo dia, era gastar R$650 num jogo de placas novas e instalaria as placas novas aqui, talvez as próprias pontes, retificadora nova também, mais forte, e pau, né? Sem muita alteração. Mas vou deixar ele original, né? Pra valorizar na hora da venda, que vou pôr ele à venda. Não vou ficar usando, eu não uso ele, não usaria ele direto, então vou fazer isso lá no outro. Então, resumindo, analisando e tentando entender o circuito, por que ele estava fazendo isso, por que estava fazendo isso. E aí, analisando o vídeo do Douglas e também analisando o circuito aqui, para tentar descobrir o que faz o retardo, né? E não tive outra dúvida, não tem o que não fazer retardo, ele só alimenta os VUs, se desconecta os VUs, se continua, não é problema no VU, né? Como eu já mostrei em um vídeo aí aberto, que troquei um LED aqui e aquele outro aquele outro A1 verde, né? Só de trocar o integrado aqui e resolver o LED, ele parou de ficar piscando lá, ficar armando o relé. É um bom exemplo, né? Do que o VU pode causar problema na proteção. Então, analisando bem aqui, falei assim, cara, não tem outra coisa. Transistor não é, capacitor não é, porque é simplesmente para alimentar com mais, ficar mais sadio aqui a alimentação tanto dos VUs como da placa. Eu troquei o capacitor aqui sim, né? Coloquei, ele já veio, né, com um capacitor até alto. O original é 470 por 25 e o que estava original aqui da Siemens é 1000 por 25. Esse capacitor tava bom, mas eu acabei colocando um de 2.200 por 35. Infelizmente não é Epicus, tá? Mas aqui na minha cidade eu não consigo encontrar fornecedor de Epicus. E aí, analisando bem certinho aqui, tranquilo, tal, certinho, o que pode ser? Só pode ser o integrado, né? Porque o integrado é que faz essa análise, né? O temporizador aí, o balizador que chama, né? O comparador, né? Que chama, para comparar se entrar um circuito mais alto aqui, ele arma. Então provavelmente ele estava com um problema, ele não conseguia analisar corretamente, e aí ele já abria direto. E aí aconteceu, troquei o LM3900, que é o mesmo que vai nos VUs, troquei ali e ele, pum, agora tá temporizando normalmente. Tá? Qual que é o próximo passo desse aparelho? Agora eu vou pôr ele lá nas minhas caixas de 15 e pretendo fazer um vídeo dele tocando no pau aí, para ver se o amplificador dele tá bom, não vai oscilar, não vai nada, né? Para pôr ele à venda assim mesmo. Então é isso aí, valeu, obrigado por participar. Qualquer dúvida aí, quer algum vídeo, alguma coisa assim, aqui eu tô fazendo esse vídeo agora aqui no sábado, né? As pessoas, não, sábado 1h04 da tarde, né? Tô finalizando ele porque eu quero botar ele para tocar lá e fazer um vídeo dele tocando. É isso aí, valeu, abraço, obrigado por participar.
Olá, membros do canal, agradeço pela contribuição, agradeço por ainda não terem abandonado o barco. Estou aqui com o Gradiente A1, nós temos aqui aquele virado de ponta cabeça, o painel, né? Então aqui você tem o acrílico, estou colando o acrílico. Esse aqui é o A1 mais bonito que eu tenho, é o mais zerado, né? Olha os botõezinhos aí, tudo certinho, sem cárie, sem batida, sem nada. Olha as alças, né? Mínimos detalhes aqui nas alças. Painel que eu limpei ele, apareceu uma mancha aqui, mas olha, dá pra ver, chega a parte de cima, olha a parte de cima aqui, ó. Tá vendo? Sem nenhuma batida, sem nada, ó. Né? Aqui atrás tem alguma coisinha, mínima coisa. E aí aqui a parte interna dele. E aí eu agradeço, aí, desculpe ter ficado um bom tempo sem postar vídeo para os membros. Como eu disse, eu agradeço as pessoas que ainda continuam aí, né? A1, né? Tô limpando ele para pôr ele à venda, né? Como eu disse, é o mais bonito que eu tenho, mas infelizmente tem que ir embora. E eu falo lá no vídeo que se fosse para mim ficar com ele, eu nunca queria fazer isso aqui que eu tô fazendo aqui, desmontar ele, limpar. Para mim, eu preferia ele sujo mesmo e original, sem nunca ter colocado uma chave aí nos parafusos das alças, né? Sem nunca ter colocado uma chave e também sem nem colocado uma chave nos parafusos aqui do painel. Mas tudo bem. Precisava limpar ele aqui, que estava meio encardido aqui o visor. E aí aqui você... É um detalhe que eu vou mostrar no vídeo que eu tô fazendo, né? Aproveitar que tô limpando ele aqui e tal, dando um jeito e fazendo vídeo, né? Pro canal aí. E aí você vê uma curiosidade, ó. Um equipamento bem original, bem conservado, né? E com diferenças na construção da própria fábrica, da própria montagem dele. Perceba aqui, ó. Aqui a placa, olha só que novinho aqui os transistores, né? Transistores tudo novinho aí. A placa térmica bem certinho, né? Colocado, ó, bem certinho, nada de lambuzado, né? Bem como se fosse de fábrica mesmo, ó, tá vendo? Tudo no lugar certinho. E aqui você vê a placa dele e olha o resistor, ó. Resistor cerâmico branco, né? E se você olhar aqui desse lado, percebi isso agora, né? Tudo novinho, ó. Todos os componentes aqui nunca foi limpo, nada. Nem ar não passei aqui, né? Isso aqui normalmente se acha quando a pessoa lava a placa e tal. Mas, ó, todos os componentes bem limpos aqui. É um aparelho que não pegou poeira, sujeira e tudo mais. Mas só que é os resistores lá verdes, ó. Resistor de fio verde ainda, né? Então você vê, por mais que o equipamento esteja bem conservado, durou por 40, 50 anos bem conservado, não foi fuçado, não foi mexido, mas ele carrega com ele uma característica de fábrica, que é o que? Uma placa ser montada com um tipo de componente e a outra ser montada com outro tipo de componente. Lembrando, ele é um duplo mono, então você tem um canal aqui, um canal aqui. Então essas placas provavelmente é uma placa só, não existe uma placa R e uma placa L, né? Então é uma placa que ou vem para esse lado e vem para esse lado. Então é um mono, né? Então essa placa aqui ela poderia estar desse lado como desse. Então eles montavam lá milhões de placas, né? E depois juntavam par em par, duas em duas aqui e montavam um amplificador. Só que aqui no caso eu dei azar, né, por estar bem conservado, por ser um equipamento que durou por muito tempo, mas de diferente montagem. E o detalhe é que é isso aí, né? É descobrir. Por isso que eu falo, né, cara? Tipo, você conversar com alguém que trabalhou na fábrica, que montou, que esteve a par de tudo que acontecia lá no chão da fábrica mesmo, para descobrir quando que mudaram desse resistor para esse, ou o contrário. Quando que a linha de produção perdeu esse resistor e passou para esse, né? Será que foi uma vez só? Tipo assim, a gente sempre montou assim, acabou esse resistor, não tinha mais, passamos para esse. Uma vez aconteceu isso ou várias vezes aconteceram isso? Por quê? Porque aí a gente pode encontrar vários equipamentos bem originais que tem essa diferença, né? Que pode ter recebido uma placa de uma montagem mais antiga com uma placa de uma montagem mais nova, ou ao contrário, aqui que você já entendeu. Mas quantas vezes será que na linha de montagem aconteceu isso, né? Do componente ser alterado no meio da montagem, né? A gente sabe dos trafos, eu já fiz vídeos aí falando sobre trafo, sobre até a placa da fonte tem alteração, tem algumas diferenças e tudo mais. Então a curiosidade é justamente isso, né? Será que foi só modificado uma vez, passado de um para o outro, ou várias vezes a gente teve que trabalhar com componentes diferentes, né, para poder
continuar montando os amplificadores. Lembrando, anos 70, né? Esses componentes teriam que ser feitos no Brasil, provavelmente. A única coisa que era japonês aqui é os transistores, né? Os capacitores é nacional, a maior parte dos componentes é nacional aqui, né? Então é isso, as chaves são japonesas, né? Então é isso aí, só uma curiosidade aí, voltando à ativa nos vídeos somente para membros. Agradeço por esperarem aí, desculpe o hiato aí sem vídeos, mas fazer o que, né? Não temos como a nossa vida não é a gente que a gente trilha ela, mas infelizmente tem algo superior que comanda a gente. É isso aí, valeu, obrigado por participar e continue assistindo o canal aí. Abraço.